muito bem-vindos ao Emara de hoje. Esse programa que foi feito com muito carinho para você. E eu posso te garantir, esse programa de hoje está lindo de se ver. Sim, gente, hoje nós vamos falar de beleza. Aquela beleza que vem de dentro e também aquela beleza que vem de fora, aquela que é refletida, que todos podem ver. Traremos algumas atualizações científicas e também algumas dicas incríveis. Então, vem assistir tudo comigo e não perca nenhum dos nossos quadros, aqueles feitos especialmente para você, pelas nossas especialistas, as nossas apresentadoras. E no nosso primeiro quadro de hoje, a nossa apresentadora, Thaís Caldas, vai trazer um tema que vai te transformar em uma verdadeira protagonista da sua vida. Você tem sido a protagonista da sua vida? Fica a reflexão. Agora é com você, Thaís. Olá! Olá, Mara querida! Vamos para mais um capítulo da A Protagonista. Hoje estamos aqui em um lugar super especial para mim, chamado a Legião da Boa Vontade, um templo ecumênico. E eu quero que vocês venham comigo para uma jornada única. Imagine você acordando e de repente você começa a ver o filme da sua vida passando. Só que nesse filme você sente que você não viveu o que você gostaria de ter vivido. Você sente que você deixou muitas coisas passarem e que não conseguiu realizar. E eu te pergunto por quê? Por isso, mais uma vez eu faço o convite. Seja a protagonista da sua vida. E hoje vamos falar sobre amor próprio. E o primeiro passo para transformar o amor próprio é trabalhando a nossa autoestima. E trabalhar a nossa autoestima é como analisar um quadro de arte. Foram muitas pinceladas, muitas cores, claras e escuras, bons acontecimentos e acontecimentos que foram cruéis. Ela pinta no espelho e não na tela. A cada pincelada muda quem ela vê. Não é arte, é terapia. Quando você para de tentar ser perfeita e começa a se criar, aí você descobre que sempre foi a obra-prima. Pinte sua verdade, não a expectativa dos outros. É a pintura. Você determina qual a imagem que você realmente quer se ver e pode se tornar. É você que determina como o outro vai te tratar. Vocês sabiam que a primeira imagem que foi concebida pelo ser humano sobre o que seria Deus foi atrelada à imagem da mulher? Porque o homem, fisicamente, ele não gerava vida. Mas a mulher, na sua qualidade divina, depois de 9 meses, dava continuidade à vida. A manifestação estava ali de forma corpórea. Isso é muito interessante e fantástico. Por quê? Porque nas organizações, há mais de 4.000 anos atrás, a ideia central dessas civilizações era de divindade, de reconhecer a divindade e a importância da mulher, não pela utilidade que ela tinha, mas pela sua capacidade de gerar. E não só gerar uma vida, mas nós somos capazes de gerar qualquer coisa que nós nos entregamos. E mais do que isso, antes de se configurar a ideia de Deus numa figura masculina, como a tríade de Deus, Pai Todo-Poderoso, a ideia era firmada na tríade feminina, a anciã, a mulher e a donzela, que eram a face, eram a caracterização da polaridade feminina de Deus.
E isso foi nos roubado no decorrer da história. Isso retira da gente o reconhecimento que também somos e podemos ser divinas na nossa vida. Por isso eu deixo essa reflexão e peço que vocês entrem comigo em contato no direct, que eu vou deixar uma atividade incrível para saber aonde está a sua autoestima e por onde começar, como começar, trazendo de forma prática e leve para a sua vida. Tem vários estudos da física quântica, um que me chamou bastante atenção foi um fotógrafo que conseguiu captar o campo áureo das flores. Olha que incrível, como um raio-x. E descobriu-se que o campo energético de uma flor natural é maior e mais potente do que muitas vezes o campo áureo de um ser humano. Porque nós carregamos emoções negativas, emocionais, psicológicos, físicos. E eu pergunto para vocês, e se a gente fizesse um raio-x hoje de vocês? Como é que sairia esse emocional? Como é que estaria? Você teria o mesmo cuidado que você tem com a rosa ao reconhecer o que é divino no outro? Você também consegue reconhecer o divino em você? E mais do que reconhecer, você consegue preservar e não permitir que as pessoas invadam esse espaço? Eu deixo mais essa reflexão com vocês, meninas. Eu agradeço mais uma vez a audiência e é com você, Mara. Um beijo enorme e até o próximo capítulo. Longevidade, qualidade de vida, ciência. Gente, nós temos evoluído bastante, né? A ciência, ela ajuda a nos mantermos mais jovens, saudáveis. Existe a indústria da beleza, mas a ciência não para. E hoje eu quero trazer para vocês um estudo que fala sobre uma tendência aí para trazer um corpo, uma pele mais jovem para nós. Vocês querem ver comigo? Eu convido vocês a assistir porque é extremamente fascinante. Vem assistir comigo? E se eu te dissesse que cientistas japoneses descobriram dentro das nossas células uma espécie de interruptor capaz ali de retardar o envelhecimento, você acreditaria? Bom, gente, um tempo atrás surgiu aí na internet, circulou bastante uma notícia de jornal de tempos atrás, dizendo que uma idosa de 40 e alguns anos estava ali próximo a um acidente de ônibus, circulou em todas as redes sociais, né? E foi um impacto para muita gente, porque nós dessa geração, né, não nos consideramos idosos, pelo contrário, né? A gente ainda tem, assim, muita jovialidade dentro de nós. Isso marcou, porque em pouco tempo muitas coisas mudaram. É claro que a ciência contribuiu. E veio depois aquela ditadura da beleza, que é muito comentada. A indústria da beleza também é sempre pauta por onde andamos. Mas, de fato, a ciência ela tem trago mais longevidade, qualidade de vida e trago também um aspecto muito mais saudável e bonito para as nossas peles. E eu comecei esse assunto falando de uma pesquisa que deu o que falar. Por quê? Porque parece ficção científica, né? Descobrir ali dentro da nossa célula algo que possa retardar o envelhecimento. Até agora temos confiado bastante naquelas técnicas, aquilo que é utilizado de fora para dentro, né? Temos feito, usado cremes, cirurgias, né? Usado também maquiagens, as roupas. Hoje nós conseguimos entender o que combina com a gente, com o nosso tom de pele. Muitas coisas já foram decifradas e ajudam sim, com que nós nos sintamos mais bonitos, né? Inclusive, hoje, a prática de atividades físicas faz também com que as pessoas se sintam melhor, tenham longevidade também. Outro grande meme aí da internet é aqueles memes onde a gente consegue observar aquelas pessoas já na terceira idade que estão extremamente bonitas, musculosas, ativas na academia. Aquela piada, né? Quando chega a minha vez de envelhecer, eu preciso me dedicar à academia, eu preciso me dedicar à boa forma, mas tudo isso traz como resultado qualidade de vida, longevidade e saúde. Isso vocês concordam, não é? Mas é real, gente. Existe sim uma pesquisa que pode
transformar o futuro da medicina, transformando a forma como nós estamos envelhecendo. E hoje eu vou te contar essa história fascinante que ali no mundo invisível das células, nós pode transformar aqui no mundo visível a forma com que nós envelhecemos. À medida que o tempo vai passando, nosso corpo vai acumulando células que se chamam senescentes. Essas células, elas param de se dividir, ficam disfuncionais, vão inflamando o ambiente ali ao redor. Claro, trazem ali um aspecto de envelhecimento. E aí fica a grande pergunta: será possível rejuvenescer as células? Um rejuvenescimento que vem de dentro para fora, sem causar nenhum grande prejuízo para a nossa saúde? E é justamente aqui que uma pesquisa japonesa ganha grande destaque. E quando falamos em ciência, muitas vezes falamos de células-tronco. Gente, aquelas células, né, que ajudam ali na medicina, na cura de doenças graves. E agora, será que essas células podem ser responsáveis também pelo nosso rejuvenescimento? O que eu sei é que um pesquisador japonês conseguiu comprovar que, através de células-tronco, nós podemos mudar as nossas células, fazendo com que elas simplesmente fiquem mais jovens, sim, de dentro para fora. E essa descoberta rendeu a Yamaka um prêmio Nobel no ano de 2012. Gente, já imaginou simplesmente conseguir trazer ali um rejuvenescimento celular, fazendo um rejuvenescimento da minha pele, dos meus órgãos, aquilo que vem de dentro para fora? Será mesmo que um dia isso será possível? Eu sei que você se lembra, né? Você que tem ali quase a minha idade, se lembra que parecia impossível ter um aparelho telefônico sem fio? Hoje isso é perfeitamente, né, palpável. Também parecia impossível algumas outras tecnologias, como internet, Wi-Fi ali, e muitas outras. A IA também revolucionou tudo o que fazemos, né? Está no nosso dia a dia aí de uma forma bastante impactante. Será que a ciência vai mesmo poder transformar o nosso corpo, a nossa biologia, a nossa forma de envelhecer de uma forma mais impactante, né? Ali, trazendo um resultado mais rápido. Embora esse estudo tenha rendido aí um prêmio Nobel, ainda haviam alguns riscos. Gente, uma célula que se reproduz totalmente de forma rápida pode sim ter um fator cancerígeno, né? Essa reprodução poderia não ser controlada. E é por isso que esse estudo não está aí ainda, né, desenvolvido conosco. Nós não estamos ainda utilizando essa tecnologia na prática. Bom, mas a ciência não para, e alguns cientistas da faculdade de Osaka fizeram outra descoberta. Sim, gente, uma proteína chamada AP2A1. Essa proteína, ela pode funcionar como um controle, sim, controlando o desenvolvimento daquelas células e controlando o envelhecimento ou até proporcionando um rejuvenescimento. O tratamento seria mais ou menos o seguinte: reduzir a quantidade dessa proteína, fazendo com que a célula pare de envelhecer e, ao contrário, comece a rejuvenescer. Esse é um estudo muito inicial, ainda precisa ser testado e controlado, mas o fato é, se for possível controlar, quando esse controle acontecer, será realmente possível rejuvenescer uma célula, torná-la mais saudável. Isso para os nossos órgãos também, né? E aí sim, um rejuvenescimento que vem de dentro para fora, aquilo que seria ideal para muitas pessoas, eu sei. Eu sei que hoje muitas pessoas já ficam impactadas com algumas possibilidades de rejuvenescimento. Existem cirurgias, por exemplo, como aquela realizada pela matriarca das Kardashians, né? Fez com que a mãe ficasse muito parecida com as filhas, em termos de idade, parecendo estar ali na mesma faixa etária. E uma cirurgia muito bem sucedida, que já está assim, acontecendo em todos os países, está se espalhando, já é possível, inclusive, realizar uma cirurgia como essa aqui no Brasil.
Eu sei também que você já ouviu falar de muitas outras técnicas, muitas outras dicas que deixam, né, que nos deixam com um aspecto mais saudável, além, é claro, das atividades físicas. Mas, gente, falar sério, seria um sonho realmente ter uma pele extremamente saudável, poder viver mais sem ter aquele medo do envelhecimento. Eu penso assim, e você? O que você pensa? Você estaria disposto a utilizar uma técnica como essa para se sentir melhor ou mais saudável? Você já fez alguma cirurgia plástica? Como você se sentiu, gente? Vale a pena investir na saúde de verdade? Bom, temos que lembrar que não é só saúde estética, né? Nós estamos falando aqui de ciência que pode transformar a nossa saúde interior, trazendo realmente um resultado global, maximizado para a nossa vida. Quando nós pensamos nisso ao longo dos filhos, dos netos, quanto mais poderemos viver? Quantas leis, né, precisariam ser mudadas ali, as taxas e tudo mais, para que nós tivéssemos mesmo longevidade, mais tempo de trabalho, mais tempo auxiliando o mundo, né, colocando os nossos dons em prática. Enfim, é realmente polêmico, mas chama muita atenção. E fato é, pesquisas continuam sendo feitas, a ciência não para. Você tem se cuidado? Você tem buscado alternativas mais saudáveis para a sua vida? Bom, se você tem feito isso, é bom você ficar sempre atenta a esse programa, porque aqui nós temos sempre dicas fantásticas para você que quer se sentir melhor, quer buscar alternativas incríveis para a sua vida. Eu te convido para continuar assistindo, porque o programa ainda não acabou. E hoje nós ainda trazemos outros temas tão futurísticos ou tão interessantes como esse. Fiquem comigo. E no Beleza em Pauta de hoje, a nossa doutora Andressa vai trazer aqui, gente, dicas incríveis para que você possa se sentir mais jovem, mais bela, se sentir muito melhor. Hoje nós já falamos, né, sobre as tecnologias, as tendências, aquilo que a ciência está trazendo para o nosso futuro. Mas se você quer uma transformação agora, garantida, aquilo que já é palpável, fique atento a esse quadro, você não pode perder nada. Eu vou assistir tudo, pegar todas as dicas, porque é incrível. Muito obrigada, Andressa, por trazer tantas dicas valiosas aqui para o pessoal de casa. Vem assistir comigo. Agora com você, Andressa. No Beleza em Pauta de hoje, a gente vai falar sobre skincare. O que é isso? É um termo em inglês que representa os cuidados que temos com a nossa pele. São as práticas e os produtos que usamos no nosso dia para mantê-la saudável, bonita e protegida das impurezas, além de prevenir o envelhecimento precoce. E hoje a gente está aqui ao lado da Patrícia, que é a farmacêutica na farmácia de manipulação Biofórmula. E a gente vai falar mais com vocês sobre esse tema que está tão em alta, que é o skincare. Prazer receber você, Andressa, aqui na nossa casa, na nossa empresa. E é um privilégio muito grande falar desse assunto que a gente tanto ama, que a gente vive toda a experiência todos os dias, né? É verdade, é uma prática diária, né? Exatamente. Bom, e uma coisa muito importante que eu acredito é que os cuidados são de dentro para fora e de fora para dentro. Não adianta só passar o creminho. Eu gosto muito da questão da gente utilizar o que a gente ingere, os clareadores orais, vitaminas e etc. O que você me fala sobre isso, Patrícia? Então, hoje, na prática aqui da Biofórmula, é muito interessante isso, porque já tem vários médicos com essa ideia. Da beleza vem de dentro para fora e o tratamento in e out. Tanto os médicos como vocês, prescritores, né? Da área da estética. Então, assim, não adianta só a gente ter o sucesso do creme uso tópico. Ele sozinho não resolve. Exatamente. Eu digo muito quando o paciente reclama de uma mancha, de um melasma, eu falo, olha, não adianta, a gente, antes de começar o tratamento, a gente vai fazer
a ingestão de clareadores orais, eu mesma uso um daqui que eu vou falar para vocês. Exatamente. Maravilhoso. Então, assim, essa combinação, tanto tratamento in e out, é o segredo do sucesso no tratamento. É poderoso isso. Então, assim, formulação com antioxidante, que combate o envelhecimento precoce do nosso corpo, clareadores orais, vitaminas. Então, assim, tudo isso associado a um grande, potente sérum rejuvenescedor, Que a gente dá vai um grande aplicar. sucesso do tratamento. É isso mesmo. Essa associação é que vai chegar a resultados que a gente deseja, né, Exatamente, Patrícia? exatamente. E outro grande sucesso é a constância do tratamento. Disciplina. Disciplina, constância, usar rigorosamente todos os dias na quantidade correta, porque não adianta a gente pegar um grãozinho e passar no rosto, passa e cola. E um dia só pula dois. Exatamente. Então, assim, tem que ter disciplina, tem que ter a constância para ter resultado do tratamento. Isso é verdade. Olha, sou muito disciplinada. E vou falar mais. Não é só sobre beleza, sobre saúde também. Exatamente. Hoje em dia tem muito o assunto da longevidade. Então, assim, o nosso intuito, eu cuido já hoje pensando nos meus 80, 90 anos, que é ter uma longevidade com autonomia. E beleza. Então a gente quer te manter aí bem de agora em diante. Então a gente tem que começar a cuidar da agora. A gente planta Agora, para colher com 90, 100 anos, porque hoje em dia é assim, né? Hoje a gente vê pessoa com 70 anos jovem. Exatamente. Hoje em dia, pessoal com 13, 14 anos já está pensando no cuidado que ele tem com a pele. É a prevenção, Exatamente. Né? Então hoje está tudo muito precoce. O pessoal já tem essa conscientização do autocuidado, né? De usar um filtro solar diariamente. E agora tem um filtro solar até para usar à noite. Filtro solar para usar à noite? Ai, gente, essa é uma novidade! Exatamente. Patrícia, e o destaque da vitamina C, né? Que é um antioxidante poderoso. E eu falo, gente, vitamina C é de tomar e de passar. Exatamente. A vitamina C é um grande antioxidante, então ela previne a redução de linhas finas, ela produz a estimulação do colágeno, da elastina, e a grande vantagem é que ela pode ser começada mais cedo. Por exemplo, e antes do protetor solar, potencializa o efeito da proteção. Né? Então, assim, com 15 anos, 16 anos, que já é uma pele jovem, ela já pode ser começada a usar. É um poderoso antioxidante. Gente, e é fundamental. Eu falo que é assim, o rejunte dos tijolinhos para fazer a molécula do colágeno. Então a gente precisa sim dos aminoácidos e da vitamina C para unir e fazer essa molécula tão importante do nosso Exatamente. corpo. Inclusive a gente tem um poderoso colágeno que é super novidade aqui na Bioforma, é um colágeno coreano. Olha! Exatamente. Berço da estética. Berço da estética. Super novidade, que é o colagenil. E a dose diária é somente uma cápsula por dia. Então, 1 grama de dosagem poderosa do colágeno, porque é essencial para a gente fazer tanto o uso oral quanto o uso tópico. A beleza sempre vem de dentro para fora. Como eu falo, que tem que associar beleza e saúde, gente, uma alimentação boa, exercício físico, dormir bem, sono. E tentar reduzir um pouquinho esse estresse que a gente vive, essa correria louca, né? Outra dica também muito importante, 2 litros de água por dia. Hidratação. Exatamente. É verdade. Hidratação ajuda. E tem que ser 2 litros medidos. Porque às vezes a gente vai bebendo, ou mais, 2 litros no mínimo. Porque às vezes a gente vai bebendo a água e fala assim, bebi 3 copos já, garanti. Mas você mediu? Deu uns 2 litros diário recomendado? Então essa é a importância da gente fazer sempre o uso medido. Hidratação de dentro para fora, né? Já começa todas as partes do corpo, né? Bom,
E a gente vai falar que o skincare tem 3 passos básicos e indispensáveis. Exatamente. Limpeza, hidratação e proteção solar. Então conta aí um pouquinho pra gente sobre a limpeza. O que você sugere, Patrícia? Gente, esse é um kit básico que todo mundo deve ter. Super recomendado. Que é um sabonete em forma de mousse. Então ele limpa suavemente a pele sem agredir. E contém clareador. Nossa. Então ele já vai fazer uma limpeza com o processo de clareamento. Logo depois, com a pele limpa, o sérum. Sérum com agente antioxidante rejuvenescedor. E que vai manter a barreira cutânea íntegra e saudável da pele. Exatamente. E depois a proteção. Uso diário. Protetor solar pelo menos 3 vezes ao dia. Porque os raios UV, realmente ultravioleta, eles causam danos na nossa pele, gente. Indispensável. E vou contar um segredo. Eu tenho um desses e não abro mão. Ele é maravilhoso, ele mimetiza o tom da pele. Exatamente. E trata, além de proteger. Fala mais, Patrícia. Então esse é um filtro solar FPS 60, desenvolvido por mim. Então ele contém antioxidante, então ele vai fazer a proteção da pele e vai proteger contra o envelhecimento precoce. Ele protege e trata. Exatamente. E outro detalhe, você usa filtro solar à noite? Eu não usava, até comprar o seu. Esse, porque esse filtro solar ele é indicado contra a luz azul. Por que filtro solar à noite? Por causa dos raios emitidos das telas. Então, celular, TV, a gente fica muito próximo. Então, é extremamente essencial e importante usar protetor à noite. Olha, eu não usava antes, mas confesso que saber que esse produto ele mimetiza o tom da pele, que ele protege e trata, é simplesmente maravilhoso. Exatamente, é muito bom mesmo. Super recomendo. Bem, e esse nosso bate-papo foi maravilhoso. Quero te agradecer muito, Patrícia, por estar aqui conosco no quadro Beleza em Pauta. Eu que agradeço esse convite e estou à disposição para todas vocês. Obrigada! Obrigada a você! No quadro de hoje, falamos sobre o skincare. Espero que vocês tenham gostado. Se se interessarem, tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco. Meu Instagram é @AndressaPN_Macedo. E o Instagram da Biofórmula é @BiofórmulaGoiânia. Espero vocês! Agora, a nossa apresentadora, Emília Mota, vai falar sobre um assunto incrível, gente. Ela que trouxe os bastidores de um evento, de uma conexão entre mulheres e o divino, que dá gosto de ver. Não perca nenhum detalhe. Eu vou assistir tudo. Vem assistir comigo. Agora é com você, Emília. A força do coletivo. Como o grupo de mulheres tem transformado negócios, fé e conexões. Olá, eu sou Emília Mota e no nosso quadro de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores de um evento maravilhoso, o Encontro de Mulheres, que acontece aqui em Goiânia, na Casa Bueno Eventos. Vem comigo! Esses grupos de mulheres são mais que uma tendência. Trata-se de uma revolução silenciosa. Mulheres que se levantam juntas para crescer, transformar e compartilhar. E agora fique com um bate-papo que eu tive com a nossa querida Bispa Cecília, que lidera esse grupo maravilhoso de mulheres. Estou agora com a linda, maravilhosa Bispa Cecília, que vai contar pra gente um pouquinho de como que é liderar tantas mulheres. Oi, gente, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Cecília, sou bispa da Igreja Impactados, juntamente com meu esposo, Rinaldo. Sou mãe de 2 lindos, maravilhosos filhos. Eu amo trabalhar com mulheres, amo servir nesse ministério de mulheres na nossa igreja, porque a mulher é o nosso universo, é o meu universo, é o universo da Emília. E é tão bom a gente falar das nossas dores, a gente poder compartilhar, a gente poder ajudar outras mulheres, porque aquilo que eu passo, a outra passa. A gente vai crescendo, a gente vai se ajudando, a gente vai realmente se fortalecendo, né? Então, liderar mulheres para mim é um prazer, para mim é uma facilidade. Eu tenho facilidade porque
eu sou mulher e eu amo falar desse universo e de tudo aquilo que Deus pode fazer com as mulheres, porque eu vejo um potencial gigantesco sobre as mulheres e por isso que eu vejo a importância de cuidar dessas mulheres, porque mulheres curadas e saradas curam e saram outras mulheres. Inclusive hoje aqui na Casa Bueno está acontecendo um chá Laços, que é a nossa noite dos laços, de laços, todas, né? Por isso, em Oséias fala que com laços de amor ele nos alcançou. E é sobre esses laços que nós estamos falando aqui, sobre o laço de Jesus, que nos alcança todos os dias e ele nos renova, nos capacita para sermos mulheres mesmo sábias, que edificam o nosso lar, que edificam essa geração. Eu quero dizer para você, mulher, Deus pode fazer milagres acontecer através da sua vida e através daquilo que você tem feito para Jesus, através daquilo que você tem feito na sua casa, que você tem feito com seus filhos, onde você trabalha. É muito bom ser mulher, né, Emília? Maravilhoso. Esse movimento, ele já existe, né, no meio das igrejas, principalmente evangélicas. Mas nós estamos notando isso cada vez mais frequente, justamente por essa necessidade das mulheres estar se fortalecendo emocionalmente. Porque uma mulher fortalecida emocionalmente, ela é uma boa mulher, é uma boa mãe, é uma boa esposa, é uma grande mulher dentro do seu negócio, seja como empresária, como profissional liberal, dentro das suas empresas. Então hoje, as igrejas com esses grupos de mulheres, elas estão exercendo um papel de grande importância dentro da sociedade, né, Cecília? Com certeza. Eu falo que mulheres bem posicionadas são mulheres que vão ser relevantes mesmo para a sociedade. E a mulher, ela está cada vez mais com essa voz ativa. E uma mulher, quando ela é sábia, ela vai edificar o lugar onde ela é colocada. Seja no seu negócio, seja na sua casa, seja na igreja, em qualquer lugar. É uma mulher bem posicionada, bem alinhada com Deus. Ela é uma mulher forte, firme para tomar as decisões certas e dar direções certas, né? Verdade, né, Cecília? Foi um prazer ter esse bate-papo aí rapidinho com você. Vamos mostrar um pouquinho desse evento de hoje, que tá sendo lindo. Gente, eu olhei aqui de cima tantas mulheres que eu falei assim, meu Deus, nunca vi tantas mulheres juntas. Eu falei pra Cecília, você tem noção do que é isso? Porque eu tenho certeza que começou tão pequenininho, né? E tem tomado uma proporção muito grande. Então, porque é bom estar juntas de mulheres. Não é só estar juntas de qualquer mulheres, é estar juntas de mulheres que partilham dos mesmos propósitos, né? Então, nós estamos aqui reunidos com mães, com mulheres que têm suas dores, né? Com pessoas que estão aí atravessando vários desertos, mas aqui nós estamos realmente uma fortalecendo a outra, ao invés de ir nessa corrente que a sociedade muitas vezes nos levou de competição, né, Cecília? E foi um prazer te receber e contar um pouquinho aí desse trabalho e vamos seguir impactados e as mulheres impactadas, impactando o mundo, né? Ei, glória a Deus! Beijo, mulherada! Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Estou saindo daqui cheia de unção e completa. Ouço o seu sussurro. A presença do Senhor, ela é visível e palpável neste lugar. Uma noite de laços, aonde Jesus quer nos entrelaçar. Na dança do mar, ouço a sua voz. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadro de hoje. Deixe para mim um recadinho lá no Instagram de qual próximo quadro vocês gostariam de ver. Longevidade, ciência, beleza, qualidade de vida. Gente, quem nunca sonhou em ter tudo isso, né? Quem nunca se preocupou com o processo de envelhecimento? E quem nunca desejou ter uma pele jovem, saudável, mas é mais do que isso, ter um corpo super saudável? A ciência, ela vem mudando aí a cara de muitas coisas, né? Mudando a nossa cara, mudando a nossa realidade. E é justamente um estudo científico que eu estou trazendo aqui hoje, para que nós possamos entender quais as premissas, né? Quais as novidades que podem vir, enfim, o que a ciência vem buscando no ramo da beleza. Vem acompanhar comigo? Nosso programa hoje, ele está, além de futurístico, bastante científico. Sim, gente, eu quero contar para vocês um outro experimento que
deu o que falar nas redes sociais. Um experimento também realizado por um japonês que foi conhecido aqui no nosso país como o experimento da água. Gente, simplesmente aconteceu da seguinte forma. O pesquisador japonês, ele pegou uma água de um rio ali, que é um rio considerado poluído, e separou em várias amostras. E pegou essas amostras e congelou e fotografou a molécula dessas águas. Sim, gente, aquelas moléculas ali. E depois ele expôs essas moléculas a algumas situações. Sim, em algumas moléculas ele escreveu a palavra bom dia, amor. Outras ele conversou, assim como a gente dizia ali que é bom conversar com as plantas, né? Então ele conversou com algumas, com palavras de afeto, carinho, né? Trazendo motivação para aquelas moléculas e foi reservando tudo isso com outras moléculas que também vinham da mesma amostra ali. Ele trouxe palavras negativas, estímulos de briga, palavras de ódio. E o resultado, gente, foi surpreendente. É isso mesmo. Simplesmente, essas moléculas, elas se transformaram completamente. E, pasmem, aquelas moléculas que foram expostas aos estímulos positivos, elas se transformaram em cristais. Cada uma ao seu modo, cada uma ao seu jeito, mas cristais lindos, magníficos. E as outras moléculas expostas aos estímulos negativos, elas apodreceram, ficaram com um formato ali estranho, né, de se ver. Aquilo que a gente olha e acha estranho, aquela impressão de algo ruim mesmo. E aí, pasmem, ficou constatado que nós podemos influenciar algo que não está dentro de nós. Sim, as nossas palavras, intenções, atitudes podem influenciar algo que está ali a alguns centímetros de distância, ou talvez até que esteja longe, né? Com outros estudos também isso pode ser comprovado. Bem, mas esse estudo, ele fala sobre água. E quando nós paramos para pensar na quantidade de água que existe no nosso corpo, aquela água que forma, né, nosso corpo, quanta água existe ali. E aí, o que as nossas palavras, pensamentos e sentimentos estão fazendo com o nosso corpo? Em que nós estamos transformando as moléculas que estão dentro de nós, gente? O que a gente tem pensado? Vocês pararam já para entender que tipo de pensamento molda a sua vida? Que tipo de sentimento tem te guiado? Que você tem falado para as pessoas? Você tem atraído coisas boas ou ruins para a sua vida? Você já parou para pensar que a ciência hoje já consegue comprovar o poder da nossa fala, da nossa intenção, do nosso posicionamento e da nossa energia? Por que será que algumas pessoas fazem as mesmas coisas e se dão bem, e outras que fazem essas mesmas coisas se acabam tendo um resultado negativo? O que será que acontece? Será que basta falar, pensar? Bem, uma coisa eu posso te dizer. O que nós falamos vai se tornando um hábito, né? Repetir vai sim trazendo uma questão de hábito para a nossa vida. Então, mesmo que às vezes possa haver uma grande dificuldade ali no início, né? De nos orientarmos, né, de nos posicionarmos, de falarmos de forma positiva, de pensarmos de forma positiva, de agirmos de forma positiva, é mais ou menos igual a academia, gente. A gente não consegue fazer uma atividade mais pesada ali logo no início, podemos até nos machucar, né? Uma corrida também, se não tivermos um preparo, não vamos conseguir chegar ao final ou ter aquela velocidade, dependendo do nosso corpo, né? Temos limites, o nosso pensamento, as nossas palavras, será que podem ser moldados e trabalhados? Será que nós podemos mesmo construir uma vida melhor, uma realidade mais positiva com os nossos pensamentos e sentimentos? Você já parou realmente para pensar? Você tem o hábito de ler sobre isso? Você tem o hábito de conversar sobre isso? Esse estudo, ele te impressiona? Ele
diz algo pra você? Bom, se ele diz algo, eu te faço um convite. Me siga, sabe esse QR Code que está aí? Vá até no Instagram, vamos bater um papo por lá, porque eu acredito completamente que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções podem interferir sim na nossa realidade, não só nas moléculas da água, mas também nas nossas relações. Gente, quanta água existe ali, né, no corpo de um filho, de uma pessoa que está do nosso lado, da pessoa que nós amamos, que convive conosco? O que nós estamos levando através de palavras, pensamentos e gestos o melhor para aquelas pessoas que nós realmente amamos? Para nós mesmos, é claro, com o auto-amor e o autocuidado, mas muitas vezes é mais fácil, né, mudar pensando no outro, pensando no benefício que eu posso trazer, de repente, para uma criança, para aquela pessoa que está ali do meu lado, ou até para os colaboradores da minha empresa, para aquelas pessoas que trazem resultado, que estão ali comigo, batalhando, crescendo, desenvolvendo projetos. Então, fica essa reflexão. O pensamento, o sentimento, a ciência, ela tem que ser um aliado para nós. Nós temos que levar em consideração o que a ciência diz para nós podermos transformar e melhorar a nossa vida e o nosso dia a dia. Então, vamos lá, a partir de agora, controlando o que vamos pensar e falar. Agora, vamos ter estreia! Sim, gente, nosso programa de hoje também tem estreia. Nossa apresentadora, Ana Carla, estreia com o quadro Fala Empreendedora. Gente, olha que incrível esse quadro, com mulheres ali podendo trazer, né, a sua experiência, a sua expertise, enfim, é incrível, eu não quero perder nada, estou muito feliz. Ana Carla, muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu, de fazer parte aqui do nosso time de apresentadoras. Que Deus abençoe sua jornada. E eu convido todos vocês aí de casa, não só para assistir, mas também para segui-la nas redes sociais, porque esse quadro promete. Eu não quero perder nada. Vem assistir comigo. Agora é com você, Ana Carla. Fala, empreendedora! O meu nome é Ana Carla, tenho 30 anos, sou formada em administração de empresas e empreendo no ramo da moda e da beleza feminina há mais de 10 anos. A jornada de uma empreendedora é feita de grandes desafios, mas também de grandes realizações. E é sobre essa jornada que nós vamos falar aqui. O Brasil alcançou um número recorde de mulheres donas do seu próprio negócio. Com mais de 10 milhões de empreendedoras, nós mulheres representamos a maioria entre os empreendedores em potencial no país, superando assim os homens pela primeira vez. Essa é a Nayara Bueno, empreende desde 2013 e há 3 anos ela investiu e fundou a franquia Shake and Roll. Meu nome é Sandra, eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2019 com uma unidade da Makeup 10 e hoje nós já temos 5 unidades em 2 estados diferentes. Em 2019, quando eu comecei, eu não imaginava que eu conseguiria chegar a 5 unidades em 2 estados diferentes. É muito desafiador, né? Não dá pra gente negligenciar isso, mas vale muito a pena. A nossa história, assim como a sua, é marcada por muita força e resiliência. E é daqui, da região da 44, onde é o maior polo de moda feminina e que é palco para várias mulheres empreenderem, que eu te convido a embarcar nessa jornada comigo. A cada programa do Fala Empreendedora, nós vamos trazer histórias de outras mulheres que empreendem para te inspirar, te engajar e, claro, trocar muita experiência.
E na nossa edição especial do Elas em Tese de hoje, a doutora Ana Cristina faz um bate-papo imperdível. Isso mesmo, gente. Vem assistir comigo? Agora é com você, doutora. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Elas em Tese. E essa é uma edição especial porque nós estamos no Congresso de Inovação e Gestão da OAB de Goiás. E hoje eu estou aqui com ninguém, nada mais, nada menos que o meu amigo Diogo Crispim, da CRISP-AI, especialista em inteligência artificial. Olá, Diogo, como você está? Doutora Ana, uma honra estar aqui. Agradeço imensamente o seu convite. Vamos falar sobre inteligência artificial, como a inteligência artificial está entrando como uma ferramenta para nos auxiliar na rotina. Então, como todo programa a gente escolhe uma tese para ser o nosso tema, a tese de hoje vai ser inovação. E falando de inovação, eu quero perguntar para você, Diogo, como você tem visto a questão da inteligência artificial, não só para a advocacia, mas é uma novidade que veio para ficar. Como você tem visto isso no dia a dia do cidadão comum primeiro? Então, atualmente, essa onda de inteligência artificial, ela está se intensificando. Já existe-se o uso, a gente já utilizava, porque a inteligência artificial nada mais é do que uma aplicação não natural de linhas de raciocínio através de uma ferramenta, então um computador. Então a gente já usava a inteligência artificial. Agora ela está mais acessível e consegue nos ajudar mais no dia a dia. Então o que acontece? Nós temos vivido num período muito sobrecarregado, muito assoberbado. E tá faltando hora no dia da gente. Todo mundo tá multitarefas, né? Todo mundo multitarefas, multiempresários, né? Você atua na área do direito, trabalha na área de licitações e tem a parte de produtora, host, então tudo envolve. Então está faltando horas nos nossos dias. E a gente precisava de uma ajuda, de um apoio. E a inteligência artificial, ela vem como essa ferramenta, ela não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para auxiliar nas nossas rotinas e conseguir ter mais produtividade. Então, algo que você gastaria 3 dias para fazer, com a inteligência artificial, você pode ter um resultado em 20 minutos. Muito bom. E falando um pouquinho de você, né, do CPF, qual foi o seu primeiro contato com a inteligência artificial e como que você foi sendo conduzido para esse caminho, para essa área de atuação? Eu sou engenheiro químico, atuo na área de meio ambiente e me veio um medo muito grande dos meus clientes me perguntarem coisas que eu não sabia responder. Então a gente trabalha com laudos e quando esse laudo era emitido, o cliente ele entrava em contato comigo e me questionava se a análise estava adequada, o que poderia fazer para corrigir aquela amostra. Só que agora a pessoa pode tirar uma foto, jogar num chat GPT e perguntar. Tem a resposta. E ela vai ter a resposta. E a minha preocupação e se eu não tiver bagagem suficiente para dar essa resposta para o meu cliente? E comecei a trabalhar com inteligência artificial para sanar essa dificuldade que ia vir. Sim. Né, que ia acontecer. Uhum. Então, o meu medo era ser aquele médico que o pessoal já chegava falando que estava com dor de cabeça. Com diagnóstico pronto. E já chegava com o diagnóstico pronto. E daí eu comecei a me letrar em inteligência artificial, comecei a entender mais e ver que essas ferramentas nos auxiliam em muito mais que só resolver um problema de laudo e um questionamento de clientes. Voltando para a advocacia, eu quero saber de você, como você acha que a inteligência artificial pode ser aplicada e facilitar o trabalho do advogado? As pessoas, elas precisam resolver seus conflitos e o mediador, quem é a pessoa que vai conseguir mediar essa solução, são os advogados. Algumas vezes eu não entro com um processo ou eu não entro com algum tipo de ação, porque eu tenho preocupação sobre velocidade de solução, eu queria resolver isso mais rápido, e aí eu tento algum acordo extrajudicial para resolver isso. A demanda em cima dos escritórios de direito e também em cima dos tribunais
tem sido muito grande. Muitos deixam de demandar judicialmente por simplesmente não acreditar na rapidez do processo, né? Se o processo de fato vai começar a acontecer de uma forma mais rápida, mais ágil, como deveria ser, essas pessoas que têm esse temor vão procurar mais, vão demandar mais dos advogados e do próprio judiciário, né? Então, o que a gente pode fazer? Utilizar a inteligência artificial para dar celeridade a esses processos, mesmo que a gente precise ser um pouco mais cuidadoso. Você acha que em algum momento existe a possibilidade da inteligência artificial substituir o advogado? Novamente, eu gosto muito de um exemplo que me passaram uma vez. Um homem, ele pode tirar licença maternidade? Jamais. Ele não pode tirar, certo? Sim. Se eu pego a inteligência artificial, ele vai falar que não pode. Só que existem casos que a mãe falece no parto e o pai entrou com a ação para solicitar licença paternidade, porque ele era a pessoa que mantinha a criança e não tinha rede de apoio, e o juiz deferiu esse processo e deu seguimento, ou seja, um homem pegou licença maternidade. Então, a relação do direito ela é uma relação muito humana. E subjetiva. A ferramenta ela vai nos auxiliar. Uma peça inicial, um acompanhamento dentro de um sistema vai ser mais rápido, vai ser mais célere. Como que a gente vai equilibrar essa questão de utilizar a ferramenta, mas sem deixar de ser ético e sem deixar de fazer aquela advocacia que é quase que artesanal mesmo, que é o que a gente vê que dá aquele resultado mesmo, que não é aquele pacotão, né, do Ctrl+C, Ctrl+V, mas a pessoa, o advogado consegue realmente ir na causa, na questão, fazer um trabalho de qualidade. Como equilibrar isso, mas utilizando a inteligência artificial? Vamos fazer uma analogia com a construção de uma casa. Então, toda a parte de estrutura, de captação, de extração de dados, ela pode ser realizada com inteligência artificial. A construção da petição inicial, ela pode ser realizada pela inteligência artificial. Mas a hora do acabamento, então falando de uma casa, toda a parte de alicerce, ela pode ser construída com uma automação, com inteligência artificial, trazendo melhores respostas. Mas na hora do acabamento, do fino, de colocar o piso na parede, o azulejo na parede, as torneiras na pia, aquelas bonitas, cabe a um pedreiro especialista em acabamento, sim, que é uma outra pessoa. Então, o advogado, ele não vai ter mais a demanda que ele tinha anterior, mais maçante, mais braçal. Como é que o meu filho vai se inserir no mercado de trabalho, sendo que agora a gente não usa mais cálculo manual? A gente acaba usando as ferramentas que nos têm à disposição. Então, eu penso que nós vamos ter que viver, como você falou, a mudança, né? A gente precisa ser mais participativo dessa mudança, porque as coisas vão mudar e a gente vai precisar ser mais humano. Sim. Então, a palavra de ordem da inteligência artificial é deixar os trabalhos maçantes, braçais para a ferramenta e deixar o humano ser humano. Dentre as ferramentas existentes hoje, quais você acredita que quais que não estão sendo pouco utilizadas pela advocacia e que deveriam ser utilizadas? Existe uma ferramenta muito boa que ela chama MeetGeek, que ela faz uma gravação da reunião e ela faz uma transcrição de forma automática. E outra que eu não posso deixar de falar é o Notebook LM, né, que é uma ferramenta em que você constrói a sua própria base de dados para fazer avaliações. E cada vez que você vai discutindo dentro do LM, você vai vendo coisas melhores. Então ele tem uma ferramenta que cria um podcast, então você pode colocar ali qual que é o tipo de informação que você quer transmitir, ele cria um podcast sobre. Que legal. Se uma inteligência artificial fosse um personagem ali dentro desse universo, você acha que ela seria o juiz, o advogado ou a testemunha? Depende da ferramenta, né? O ChatGPT, ele gosta de dar uma mentidinha, então eu acho que ele ia ser testemunha. Ai, meu Deus! Eu acho que ele ia ser testemunha, inventa, você pergunta para o seu cliente, né, com a testemunha, ela
conta aquele caso todo na hora de você estar na presença do juiz, ele inventa tudo. Sim, muito bom. Já o advogado, ele trabalha com as informações que são passadas. Então eu entendo que ele é o notebook LM. Fantástico. O que você passar de informação, ele vai te retornar, né? Tanto é que eu gosto de falar que no notebook, se você colocar qualquer informação, você perguntar assim, que dia é o Natal? Ele vai falar, essa informação não me foi passada, eu só faço pesquisa dentro disso. Fantástico. Então isso é muito do advogado, né? Eu só trabalho com o que você me passar. E olha que a gente já passou por situações em que no meio da audiência o cliente traz uma testemunha, uma informação nova e você fica ali de saia justa, justamente porque, igual você falou, foi excelente essa comparação do advogado com o notebook LM. E o juiz? Olha, o juiz, ele também trabalha com todas essas informações, né? Com o que ele tem no processo. Só que eu entendo que o juiz também tem mais recursos. E para finalizar, quero pedir para você dar um conselho para aquela pessoa, não só para o advogado, mas para aquela pessoa que ainda tem resistência, ainda tem medo. Eu quero que você dê um conselho para essas pessoas, ou para esse profissional que ainda tem resistência, tem um temor de utilizar a inteligência artificial. Qual conselho você daria para ele? A furadeira não tirou a profissão do pedreiro. Então, a furadeira é uma ferramenta, ela acelera a atividade, ela acelera o que o pedreiro e o que o eletricista vão fazer. Então, o meu conselho hoje é, torne-se um especialista em inteligência artificial o mais rápido possível. Ou busque um mentor, meu Instagram está à disposição, diogocrisp.ia, ou comece a fazer estudos autodidatas, entra na internet, no Google, no YouTube, vai fazer pesquisas e use a ferramenta. É urgente que as pessoas sejam nativas em inteligência artificial. Você precisa saber de tudo. Diogo, eu quero agradecer o seu tempo, por você estar aqui conosco no Elas em Tese, e agradeço você também que nos assistiu e convido você para seguir o Diogo, para seguir o Elas em Tese, porque vem muito mais conteúdo interessante para vocês por aí. Até mais. Muito obrigado, até mais. Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Sábado que vem, das 20 às 21 horas, eu tenho um encontro marcadíssimo com você aí de casa, sempre trazendo informações, sempre trazendo dicas, bastidores dos melhores eventos que acontecem aí pelo país, tudo feito com muito amor, muito carinho para você que está aí em casa. Então, gente, fiquem atentos, fiquem antenados a tudo que a Rede Gazeta Brasil tem oferecido para vocês. Esse canal que está em plena expansão, né? Já estamos em todo o país, já estamos em outros países, estamos nos fortalecendo cada vez mais, criando programações incríveis e sendo um exemplo mesmo para outros canais. Fico muito honrada, muito feliz em fazer parte, né, desse time e fico muito feliz em poder ter você aí de casa aqui comigo até o final do programa, né? Até agora. Agradeço demais você que ficou até o final. Já te convido. Sábado que vem temos um novo encontro extraordinário. A nós aqui de novo no Emara, trazendo coisas maravilhosas com as nossas apresentadoras fantásticas, incríveis. Esse encontro já está marcado. Coloca na sua agenda. Um grande abraço e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o domingo de vocês, a noite de vocês e a semana também.